Vamos dar continuidade ao estudo no livro de Matitiahu, Mateus, conhecido como Mateus. Vamos abrir a escritura, a palavra, no livro escrito por Matitiahu. Levi era o seu nome inicial, e o Senhor o chamou de Matitiahu. Graças ao Senhor, estamos avançando nesse estudo. Espero que nesta manhã possamos sair daqui mais abençoados, mais despertados acerca do privilégio que Yahová, o Criador dos céus e da terra, oferece para os seres humanos. Nascer do alto para possuir a natureza de Yahová Elohim é a condição para o homem ver o reino. Condição. Nascer do alto. Para poder ver o reino, ser instruído pelo rei Yeshua, o mestre, e para desfrutar do reino. Nascer do alto, para ter a natureza do Pai. E aí chama a atenção logo de início para todos nós, não esquecer, muitas vezes a pessoa esquece, o Pai criou céus, terra, mar e todos os seus exércitos, as criaturas celestiais, que são milhões de milhões, milhares de milhares, que por serem fiéis, leais, preservam o seu lugar nos céus, porque os que não foram fiéis, não foram leais, perderam o seu lugar, sua morada nos céus, vagam pelo espaço e também na terra. Alguns deles são presos em cadeias eternas e não podem sair de onde estão presos. E criou a terra, as criaturas para habitarem a terra, homens e animais. Não perder isso de vista. Ele criou primeiro a terra, os animais, as plantas, primeiras plantas, os peixes, as aves, tudo que era necessário, e depois, por fim, criou o homem para ser o administrador dele na terra. O homem não teve condições e, por falta de lealdade, ele perdeu, não foi fiel à missão que o Criador confiou para ele. Então, ele perdeu, inclusive, o jardim que o Criador plantou, primeiro jardineiro, primeiro a plantar, né? Foi o próprio Criador. Plantou um jardim e colocou ali o homem. O homem não teve condições, ele tornou-se imprestável para ser o administrador. Tornou-se um escravo, ao invés de ser o senhor, para o qual, para esta função é que o Senhor colocou, domine. Não é? Domine ele sobre as aves do céu, sobre os peixes, sobre os animais do campo. Mas para ter esse domínio, ele precisava dominar a si mesmo. O primeiro domínio que ele perdeu foi o domínio dele mesmo. E por ter perdido o domínio de si mesmo, a tragédia aconteceu. E por ter acontecido essa tragédia, entrou o pecado, a morte, o medo, a incapacidade de reconhecer os seus próprios erros para confessá-lo, fuga, insegurança, tudo isso veio por causa da infidelidade de Adão, da humanidade. Adão é humanidade. Através dele vai se multiplicar. Mas nele se concentrava toda a humanidade. Cada criança que nasce estava em Adão. Vai se multiplicando, porque essa foi a ordem dada pelo Criador.
Porém, agora o Criador ele executa o seu plano para a redenção da criação e, em particular, da humanidade. E ele começa a obra pelo homem. Um novo homem para habitar novos céus, nova terra. E por isso precisamos estar atentos a essa realidade que nas trevas as pessoas não ouvem isso. Quem anda nas trevas, no reino dos mortos, ignora esses fatos. Então, nascer do alto para ter a natureza de Yahuwah Elohim é a condição que o homem precisa para ver o reino. Do contrário, ele nunca verá. Vendo o reino, poderá ter o desejo de entrar no reino, a vontade de entrar no reino. Será instruído para saber como fazer isso. E para desfrutar dos privilégios que só podem desfrutar os que são nascidos do alto, tiveram força para entrar no reino e capacidade para andar nele. Tudo isso nós precisamos saber. Note que o Pai não enviou um mensageiro celestial, que tem seres poderosíssimos nos céus. Os 4 seres que estão ao redor, um de cada lado do trono. E ao redor do trono são seres que... Tem Micael, por exemplo, é um mensageiro de um poder extraordinário. Então, nós precisamos ter consciência desta realidade. Como é que a pessoa pode saber se ela é ou não nascida do alto? Cada um precisa ter essa consciência. Vamos lá a Matitiahu, capítulo 5. Vou chamando a atenção, vou falando para os queridos irmãos, dando o que é necessário para os que estão interessados em andar na luz. Andar na luz. Aquele que já foi tirado do reino dos mortos, do reino das trevas, transportado para o reino da luz, para o reino do Filho ao quem o Pai ama, essa pessoa tem consciência, tem os seus sentidos espirituais despertados que o capacitam. Esses sentidos espirituais capacitam a pessoa que nasceu do alto a ter a percepção que os filhos das trevas não podem ter. Veja que não é uma questão de raciocínio humano apenas, não é? Tem que ter algo, uma mola, uma alavanca, um ponto de apoio para que a pessoa possa ser impulsionada, no caso de uma mola, um ponto de apoio, uma alavanca para ser movimentado. Versículo 14, por gentileza, vamos ler aí. Vamos voltar ao texto para nós prosseguirmos. 5:14. Vós sois a luz do mundo. Note aí, eu já chamo a atenção, note que ele não disse, tu és a luz do mundo. Ele não se dirigiu a uma pessoa. Ele disse, vós. Quem são esses vós a quem ele se dirigiu? É evidente que ele não está se dirigindo às trevas. Ele está dizendo, vós sois a luz. Aleluia. Então, eles já tinham recebido algo, eles já tinham entrado no reino da luz, evidentemente. E aqui faço mais uma observação. Nós estamos estudando o livro de Matitiahu, como já expliquei para os irmãos. É um livro escrito por um Ihudim, dirigido para pessoas que tinham condições de entender o que Matitiahu está escrevendo. Ele não tece detalhes, considerações, ele não faz isso. Ele não dá explicações sobre as palavras ditas pelos Nevim, faz menção, mas não dá explicação. Ele não é cronológico, ele não fez questão de colocar os ensinos dele em ordem cronológica. Mas é importante que os irmãos leiam, se quiser ter mais uma visão mais aclarada acerca de cronologia dos fatos, é melhor ler o livro de
escrito por Lucas, a Bessorá de Lucas, ou de Marcos. Eles são mais cronológicos. Então, lendo lá Lucas, você vai ter uma condição melhor de entender a cronologia que Matitiarro não faz questão de mencionar. Ele agrupou os ensinamentos. Então, nesse momento que nós estamos lendo isso, evidentemente, esses já tinham recebido instruções que o capacitaram a receber essa palavra do Senhor Yeshua. Ele não ia dizer, vós sois a luz do mundo para os filhos das trevas. Eles já eram discípulos, já tinham se tornado discípulos do Senhor Yeshua, vão recebendo a palavra, não é? Os mandamentos, que muitos deles já conheciam, pelo fato de ser componente da nação, e possivelmente alguns dos prosélitos plenos, aqueles que, ao ouvir o ensinamento da Torá, submeteu-se às exigências para que passassem a ser um agregado à nação de Israel. Assim como nós, brasileiros, recebemos uma pessoa, ela pode se tornar uma brasileira com o tempo, desde que cumpra as exigências por lei, também em qualquer outra nação. Muito bem, vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ninguém pode dizer isso a não ser o Senhor Yeshua. Ele disse, eu sou. Mas por que aqueles vós? Porque um homem não é o corpo. Eles vão formar o corpo do Senhor Yeshua na terra. Eles vão expressar o Senhor Yeshua na terra. E por isso que o Senhor está dizendo, vós sois a luz do mundo. Ninguém pode se atrever a dizer que sozinho é luz. Por isso é que aquele que acha que pode ser crente isolado, ele está perdido, ele não sabe o que está fazendo. Vós sois a luz do mundo. Não é uma multidão de pessoas sem propósito, sem objetivo, porém pessoas conscientes de uma missão: expressar a luz, expressar o Senhor. E a pessoa vai aprender com o Senhor a como fazer isso. Ele precisa receber os elementos. Ele vem das trevas para a luz, do poder de Satã para o poder de Elohim. Ele vai ser ensinado, instruído. E ele, então, recebendo esses elementos, ele vai poder ser luz. Do contrário, ainda que possa dizer que é crente, continuará sendo trevas. Como é que posso saber se uma pessoa é, de fato, nascida do alto? É luz ou trevas? Nós vamos prosseguir. Daí a importância de estudar esse livro. Uma cidade estabelecida sobre um monte não poderá ser ocultada e nem se acende uma lâmpada para pôr no alqueire, mas no velador, para alumiar todos os que estão na casa. Alumiar todos os que estão na casa. Lembrando que a terra é uma casa. 5,16. Assim brilha a vossa luz para os olhos dos homens, e vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vejam que essas pessoas não vão estar buscando glórias para si mesmas. Elas já sabem o que elas possuem. O que eu posso fazer para ser glorificado pelo mundo? E que importância teria isso para mim? Agora entremos aí em mais um detalhe, agora, já, embora tenhamos mencionado aqui na escola bíblica passada, vamos mencionar de novo. Versículo 17. Vamos ler juntos? Não penseis que vim para violar, anular, invalidar, cancelar a Torá, que em português colocaram lei. Não vim para anular a lei. Não vim para transgredir a lei. Não vim para rescindir a lei. São sinônimos. Ou os neviímos. Eu não vim para anular os neviímos.
O Senhor Yeshua sabia que precisava estar atento aos que os Neviim disseram. Daí, quando quem faz escreve, ele diz, apegando-se às palavras dos Neviim, como uma candeia que alumia em lugar escuro. O Senhor Yeshua era apegado às palavras do Neviim. Observe isso, porque lá na frente nós vamos ver mais alguns detalhes que vão fazer com que os irmãos percebam com mais clareza esses detalhes. Eu não vim para violar, mas para cumprir. E aí ele diz no versículo 18, pois seguramente eu vos digo, até que os céus e a terra passem, não passará um iúde da Torá, não passará um iúde, para quem gosta da palavra lei, em singular, ainda mais em letra minúscula, isso é um absurdo, nenhuma coisa mínima, até que todas elas se cumpram. Versículo 19. Por isso, todo aquele que violar, olha só, aí você deve ser cauteloso, cautelosa, né? Como membro, cauteloso, porque no corpo do Senhor Yeshua não tem membra. Membra não é de corpo. Não? Membra eu não sei de onde é que é, mas, por incrível que pareça, de vez em quando a gente ouve alguém falar assim, eu sou membra. Aí você fica, membra? Note bem, todo aquele que violar, que anular, quer dizer, quando a pessoa transgride, já está anulando. Um destes pequenos mandamentos, e assim ensinar para os homens, insignificantes, será chamado no reino dos céus. Desprezível, ignóbil. No reino dos céus ele será chamado assim. Ele não só descumpriu, mas ensinou a descumprir. Como é que a pessoa ensina o outro a descumprir? Uma pessoa está observando a você. Ela está querendo andar com Elohim. Aí você descumpre o mandamento. Você está ensinando a ele o quê? Ainda que você diga com a boca que é crente, mas ele vai chegar ao Senhor através de você? Porque quem descumpre o mandamento está na luz ou nas trevas? O mandamento é uma lâmpada. A Torá é uma luz. A Torá é composta de todos os mandamentos. É por isso que o Senhor Jesus diz, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E os mandamentos eles são cercas protetoras e diretoras. Por isso, todo aquele que violar um desses pequenos mandamentos e assim ensinar para os homens, insignificante, desprezível, ignóbil, será chamado no reino dos céus. Mas o que os cumprir e ensinar para praticá-los, honrado, respeitável, honorável, notável, venerável, será chamado no reino dos céus. Você se lembra quando o mensageiro chegou diante de Daniel, como é que Daniel foi chamado? Foi mencionado por ele? Como é que Daniel é visto nos céus? Pois é. Ele foi visto ou é visto? Ele é visto. Ele está lá. Ele era respeitado. Assim que tu começaste a orar, saiu a ordem e eu vim. Isso é importante para nós, inclusive nesse assunto que nós estamos... Assim que tu começaste a orar. Quando você começa a orar de fato, o Senhor já sabe o que é que você vai falar. Então a ordem sai de imediato. Quando está orando,
No versículo 20, nós estamos falando aqui, note que o Senhor disse aqui no versículo 17, não penseis que vim para violar, anular, reincidir, transgredir a Torá, ou aí como está em português, a lei, uma falha gravíssima. Pelo menos podia ter colocado lei em letra maiúscula, como se fosse uma figura de linguagem, mas não fizeram, elas colocaram lei, e é como se fosse uma lei, um artigo completamente errado. Uma Constituição não é uma lei. A Constituição ela é composta de muitos artigos, incisos e parágrafos, não é? Muito bem. Não vim para transgredir. Agora, no versículo 19, observa aí o que é que ele vai dizer. Por isso, todo aquele que violar, não é isso? Violar e ensinar será ignóbil. Será uma pessoa insignificante, desprezível no reino dos céus. Observe que não é o caso de alguém chegar para você te elogiando. Ótimo, se você fez um trabalho bem feito e a pessoa está reconhecendo o trabalho que você fez, o elogio é válido, é verdadeiro, é sincero, é honesto e deve ser feito. Deve ser reconhecido. Mas a questão não é se você recebe aplausos do mundo. A questão é como você é visto por Elohim. Venerável? Um filho amado? Aleluia. Ou um ignóbil, insignificante, desprezível? É só você observar o que o Senhor Yeshua manda Yohanan escrever para os mensageiros das 7 igrejas que estavam na Ásia. Das 7 Kehilot, que estavam na Ásia. Que ele diz para cada mensageiro. E os pregadores transformaram isso como se fosse uma mensagem para a igreja. Mas não é, é para o líder de cada igreja. O Senhor chama alguns de morno, não é? Enfim, ele vai falando. Tem nomes que vive e estás morto. Tem nomes que vive, mas estás morto. Uma coisa é ouvir, é pensar de si mesmo nas trevas, ou ouvir aplausos daquelas mãos que aplaudem, daqui a pouco estão com pedras nas mãos, não é? Ou ouvir de fato a palavra dirigida da parte do Senhor, para saber qual é a realidade. Aleluia. Aleluia. Bendito seja ele. Mas para ouvir a palavra dele, dita por ele, é preciso estar na unidade com ele. Então, aqui no versículo 20, presta atenção a isso aí. E eu vos digo, se não elevardes a vossa justiça mais do que a justiça dos sofrim, sofrim aí está como escribas, né? E dos preushim, fariseus, o que é que acontece aí? Não entrareis no reino dos céus. Eu chamo a atenção dos queridos irmãos que quem está dizendo isso, eu estou aqui falando, eu estou procurando ajudar os queridos irmãos, porque quem está falando isso aqui é o Senhor Yeshua. Não é o caso de você ouvir um comentário, ou chegar para alguém, mas isso aqui, não, mas isso aí... Uma coisa é você ouvir e guardar o que o Senhor Yeshua está falando. Outra coisa é você ouvir comentários de pessoas que nem no reino entraram. Aleluia. Então, olha o que o Senhor está dizendo. Se a vossa justiça não for mais elevada do que a justiça dos perushims, dos sofrims, dos escribas e fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Ele está falando isso para quem? Para quem? Para os seus discípulos. Tanto que agora ele vai mostrar como é que isso funciona. Não é? Se os Yehudim não conseguiram cumprir a Torá, eles não conseguiram
agir segundo a justiça da Torá. E em muitas partes, no livro das Crônicas, dos Melahim, no livro de Neviim, nós vamos ver muitos relatos que deixam a informação clara da incompetência para cumprir a Torá. E por isso eles foram punidos. Mas a nossa justiça, a justiça dos filhos de Elohim, tem que estar acima da justiça dos ensinamentos que foram dados para a nação de Israel, que consta na Torá, que é a constituição dada por Jeová para o seu povo. Por isso é que a pessoa, para poder fazer isso, ele tem que ter a natureza do Pai. Se não nascer do alto, impossível fazer, agir, nem de acordo com a Torá eles conseguiram. Daí a manifestação de incompetência dos que se dizem crentes, mas são contra a Torá. Isso prova de que não são nascidos do alto. Acham pesado. Não, mas não estão no tempo da lei. Livre do jugo da lei. Eu vi livro escrito, eu vi. Ora, como que uma pessoa nascida do alto não vai poder cumprir a Torá? Aleluia. O Senhor Yeshua cumpriu. Louvado seja o nome do Eterno. Vamos aqui ver o que é que o Senhor Yeshua passa a dizer a respeito disso aí. Eu estou fazendo esta observação para que nós possamos ter cuidado com o nosso relacionamento. Cuidado com o nosso relacionamento. Porque não se faz leis para justos. As leis são feitas para os injustos. Porque o justo, ele tem capacidade de cumprir as leis justas. Leis injustas aí já é outra história. É o que existe nas nações, de um modo geral. Mas aqui, vamos repetir o versículo 20. E eu vos digo, se não elevardes a vossa justiça mais do que a justiça dos sofrim, dos perushim, não entrareis para o reino dos céus. Aí ele vai aqui mencionar a Torá, mandamentos da Torá de Moshe, e vai dar explicações como é no reino de Elohim. Ouviste que foi dito aos antigos, não assassinarás, porque isso está escrito lá em Shemot, lá no Monte Sinai, foi um dos mandamentos que o Senhor deu para a nação de Israel. Não assassinarás. Lá ficou não matarás. Um erro grave, porque existe a pena de morte. Então, é para não assassinar. As nações são incompetentes para praticar esse mandamento. Não tem competência. Aí vem toda uma série de argumentos para tentar justificar a podridão. Para não punir o assassino. Olha só. Ouviste que foi dito aos antigos, não assassinarás. E aquele que assassinar será entregue para julgamento dos juízes. Olha só isso aí, presta bem atenção. Eu já expliquei isso aqui para os irmãos, mas como esta reflexão vai para a internet, quero ajudar as pessoas. Não estamos fazendo propaganda, não estamos pagando para fazer propaganda, não. Quem puder acessar, quem chegar lá e acessar, está lá, gratuitamente. Será entregamento para julgamento dos juízes. Os juízes irão julgá-lo. Juízes competentes. Juízes. Não é juiz sem juízo. Porque juiz sem juízo comete crime. Não tem juízo. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que pesa sobre eles. Versículo 22 diz, e eu vos digo, o que se irritar,
se indignar, se irá, se encolerizar contra seu irmão, sem causa, será entregue para julgamento dos juízes. Aqui é maior exigência ou menor exigência? Hein? O que assassinar será entregue para julgamento do juiz. Mas se um irmão, aqui fala de reino de Elohim, se um irmão se encoleriza contra um irmão, sem motivo, ele já é réu. Para ser julgado pelos juízes. E observe que no reino de Elohim, os juízes do reino de Elohim não se vendem. Eles não agem por pressões, porque ele tem competência para julgar segundo as regras estabelecidas pelo rei. Não é pela vontade do que quer destruir o outro porque está com raiva. Não, não é assim. Porque aí, se ele já está com raiva, ele é réu. Ele não quer justiça, ele quer vingança. Aleluia. E aí nós temos que ter o quê? Note bem, se irá contra o irmão sem motivo. Mas se tem motivo, também tem como agir. Então, ele irou-se contra o irmão no reino de Elohim. Ah, mas ninguém viu. Ninguém sabe que eu estou com ira. Ninguém viu no reino de Elohim? Quem é o justo juiz dos vivos e dos mortos? Aleluia. Muito bem. Será entregue para julgamento o que se ira sem motivo. Bem, então eu tenho que ter controle de quem? Ah, não é dos outros não, né? Pois é. Eu tenho que ter meu controle de mim mesmo. Para que eu domine as minhas emoções. Mas para que eu domine as minhas emoções, eu tenho que dominar a minha mente. Para saber o que pensar, o que sentir, o que falar, o que fazer. Ah, mas eu falei e ninguém ouviu. Então falou para quem? Ninguém ouviu. Então, queridos, é importante, eu estou chamando a atenção disso para que cada um de nós cuide de si mesmo. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, porque a felicidade não é uma experiência externa ao seu ser interior. Ou você é feliz ou não é. E felicidade não depende dos outros. Depende de você mesmo. Ou você conquista a felicidade, ou você será conquistado pela infelicidade. No reino de Elohim, por isso que o Senhor começa por bem-aventuranças. O ensinamento colocado por Matitiahu começa por bem-aventurança. As bem-aventuranças, as felicidades dos dependentes do Espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Sabe que o ensinamento do Senhor Yeshua, colocado por Matitiahu, é isso aí. Quer dizer, o reino dos céus não é lugar de infelizes. É para quem ama a felicidade. É para quem ama a verdade. É para quem ama justiça. Para quem ama luz, quer andar na luz. Não tem nada a esconder. Aleluia. Muito bem. O que se irrita, né? Sem motivo. Então, domínio próprio. Essa é a maior conquista que o homem pode fazer. Certo? Dominar a si mesmo. Não proceder como Shishon. Dominava todo mundo. Com uma queixada de jumento, ele dominava 1000 pessoas. Matava. Mas não se dominou. Ele deixou que as paixões o dominassem. Essa foi a ruína de Shimshon. Muito bem. Essa aqui é para ser entregue ao juiz. É a primeira instância. Não? Aqui fala-se de julgamento na primeira instância. Assassinou, primeira instância. Ainda pode apelar para o Sanhedrin, que é o Tribunal Superior. Quer dizer, aí eu fico meio... De onde? Não?
Nós estamos falando de reino de Elohim. Não, que a situação hoje está tão crítica. Que vergonha, não? Que vergonha. Mas você se lembra que nós oramos muito para que o Senhor removesse o cobertor de mentira e desmascarasse o Senhor esses disfarçados de cidadãos que não passam de criminosos. Lembra que nós oramos muito sobre isso? O que é que o Senhor está fazendo? Aleluia. Bendito seja o Eterno. Aleluia. Uma oportunidade gloriosa para os brasileiros. Vamos lá. E o que o chama para o seu irmão? Fútil, tolo, vazio, xoxo, sem nada, desocupado, pobretão, vacuidade. É uma bobagem. Tem pessoa que diz que é crente, chama outro de pobretão. Aqui diz o que? Ele será entregue para quem aí? Será entregue nas mãos de quem? Aí está escrito o quê? Sanedrim. Quer dizer, não é nem na primeira instância, vai direto para a última instância. Não tem apelação. Certo? E o que o chama vil, infame, canalha, será lançado para o fogo do inferno. Nem será mais julgado. Quer dizer, como é que vai chamar um filho de Elohim? Olha, a questão do tratamento que deve existir entre os que são do reino de Elohim. Não se pode desprezar. Um ser não é para ser desprezado. Temos que ter muito cuidado com o nosso relacionamento. Não é? Não sei como você está expressando algo como o Senhor Yeshua expressou. Chamou de infame. Infame. É infame mesmo. Aí não tem que estar usando de eufemismo. Eufemismo, não? Não, chama de... Versículo 23. Note bem que isso trata, esses textos que nós estamos colocando aqui, trata de relacionamento, certo? Como é que nós devemos nos relacionar no reino de Elohim e com as demais pessoas. Ter a capacidade de, mesmo provocado, saber como agir. Sempre com atos de justiça. Agir em defesa própria, agir em defesa do rebanho, não é? Isso tudo nós temos que saber como fazer. Mas aí você se expõe por causa do nome do Senhor, por causa do rebanho do Senhor. Mas por causa de você, você tolera. Aí é o Senhor que vai dar a resposta. E Ele dá. Daí, muitas orações estão lá no livro dos Terrilim, e muita gente não entende. Acho que não deve pedir ao Senhor para... Olha o pedido de Elisha lá. Aquele jovem, quando saiu zombando dele. O que aconteceu? E muitos outros pedidos que estão na Escritura Sagrada. Muito bem, queridos. Agora o versículo 23. Portanto, quando trouxer de uma oferta para o altar, e o teu coração ali disser para ti que teu irmão tem uma queixa contigo, isso nós já comentamos com os irmãos, mas vou voltar aqui por causa dos amados ouvintes que vão estar aqui ouvindo esta mensagem, para aplicar a si mesmo e fazer uma relação com o que está ouvindo por aí. Aqui é o Senhor Yeshua que está falando. Eu estou mencionando o que ele falou. Eu não estou inventando, não estou fazendo aqui um discurso, não preparei um sermão, uma homília, né? Uma dialética, né? Pautada no pensamento dos homens do mundo. Não, estou colocando a fala do Senhor Yeshua para os que hão de fazer parte do seu reino e vão estar preparados para habitar novos céus e nova terra. Eu tenho que me preparar para isto. Aleluia.
Portanto, quando trouxer uma oferta para o altar e o teu coração ali te disser para ti que teu irmão tem uma queixa contigo, o que é que diz o versículo 24? Deixa ali a tua oferta diante do altar e vai humilhar-te. Humilha-te. Insiste com teu irmão. E então vem e apresenta a tua oferta. Observe, meu querido, não é uma questão de ocultar o sentimento, de ocultar a mágoa, ocultar o ressentimento, de querer negar a existência de uma dívida que tem com o irmão, com a irmã, com a pessoa. Não é essa a questão. A questão é que lembrou-se que tem uma dívida, que fez algo que não deveria ter feito contra uma pessoa. Não adianta querer chegar diante do Senhor ignorando isso, achando que vai passar por cima e que tudo vai dar certo. O Senhor não vai aceitar a oferta. Por isso é que o Senhor Yeshua diz, vai, reconcilia-te com teu irmão. Humilha-te. Você tem uma falta, você tem uma dívida. Não é fazer como muitos, se eu fiz alguma coisa, você me perdoe. Olha, esse tipo de conduta é horrível. Se eu fiz, é certeza ou dúvida? A pessoa está reconhecendo que fez? E por que então não está pedindo perdão? Está sendo hipócrita ou verdadeiro? Por que eu vou pedir perdão se eu não estou com a certeza de que eu fiz o mal? Que eu transgredi algum mandamento? Que eu não cumpri a ordem do Senhor? Tomei dinheiro emprestado e não paguei. E fico fazendo vista grossa. Eu tenho que dar uma satisfação à pessoa a quem eu tomei emprestado. Aí eu vou ao altar, oferecer um sacrifício ao Senhor. O resultado de um comportamento como esse vai ser visto, né? Deixa ali a tua oferta diante do altar e vai, humilha-te, insiste com teu irmão, e então vem e apresenta a tua oferta. Porque nenhuma pessoa pode se reconciliar com o Criador tendo uma dívida com o seu próximo. Se há uma dívida com o próximo, antes de querer reconciliar com o Criador, tem que reconciliar-se com o próximo, com o irmão. Nós somos membros de um corpo, não pode haver inimizade entre os membros. Ódio, rancor, mágoas, ressentimento, iras, animosidades, formando grupos, achando que pode decidir, não é? Sem ter autorização nem autoridade para isto. A reconciliação tem que ser em primeiro momento. Não adianta querer ficar escondendo. Tem que rasgar o coração e não as vestes. Tem que resolver esse problema, porque você está indo ao altar. O Senhor Yeshua está ensinando e daqui a pouco você vai ter mais ensinamento, nós vamos prosseguir, nós vamos ver os efeitos disso, porque se você vai ao altar, você vai fazer uma oferta ao Senhor. Você vai servir ao Senhor. É o caso da oração. Você tem uma dívida com o irmão, uma dívida com o Senhor, porque antes de você ofender um irmão, você ofende ao Senhor, você transgride o mandamento. Porque um irmão, quando ofende o outro, ele está transgredindo o mandamento. Mas não pode reconciliar-se primeiro com Elohim e esquecer que tem que se reconciliar com o irmão, porque somos membros do mesmo corpo, nós temos que cuidar um do outro, para que o Senhor seja visto através de nós. É o nosso relacionamento que expressa o Senhor. São nossas obras que expressam aquele a quem nós estamos servindo. O Senhor Yeshua vai dizer, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não tem disposição de fazer como eu mando. Qual vai ser o resultado disso? Oração não respondida. Porque
Note bem, está alguém dentre vós enfermo? Chame os presbíteros da Edá. Ore sobre ele ungindo com azeite. E a oração da emuná salvará o doente. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. E o Senhor diz o seguinte, não é? Orai uns pelos outros, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros para que sarei. Mas se não houver a confissão, vai haver cura? Não vai haver. Porque o Senhor não ouvirá. Por isso é que nós temos que ter a Edá limpa. E o Senhor vem limpando há muito tempo. Mas ainda não somos a expressão dele nesta cidade. Mas temos que ser. E seremos. Aleluia. Isso é um compromisso com o Criador. O filho vai expressar o pai, vai honrar o pai. Isso é mandamento. Então, queridos, essa questão de relacionamento, é por isso que Satã faz o que faz, para gerar inimizade, contenda, para impedir que nós todos sejamos abençoados. Então, nós temos que ter um policiamento pessoal para não bloquearmos a nossa oração, não bloquearmos o nosso relacionamento com o Criador. Ah, mas eu sou assim, eu faço assim. Esse não é membro. Porque a mesma ordem que ele dá para mim, ele dá para todos. O Senhor ele não tem 2 pesos, 2 medidas. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 25, dá-te pressa, reconcilia-te com o teu adversário enquanto ainda estás com ele no caminho, para que não te entregue o teu adversário ao juiz, e o juiz te entregue ao comissário, ao policial, ao carcereiro, e ele te ponha no calabouço, na masmorra. Não subirás dali. Quer dizer, ele está dizendo aí no versículo 26, e eu seguramente te digo que não subirás dali até que pagues a última moeda de pequeno valor. No Brasil, a moeda de pequeno valor, qual é? Centavo. Note bem, é o Senhor Yeshua que está dizendo isso. Ele vai ser colocado numa masmorra ou num calabouço e não vai sair dali até que pague o último centavo. Porque ele não, estando no caminho, não quis se humilhar para se reconciliar. Ele ficou com aquela dureza de coração, né? Sem reconhecer o seu erro, sem pedir para ele, tudo bem, você está um processo aí, mas não quis reconhecer o erro. Esse ensinamento, inclusive, abre os nossos olhos para uma realidade, como eu já tenho dito aqui para os irmãos. Ele tem uma dívida, ele não reconheceu, ele não quis pagar, o outro abriu um processo, está indo ao juiz, não é? O juiz vai analisar, o juiz vai dar a sentença e ele vai ter que ir para um lugar para pagar a dívida. Olha, se ele vai ser lançado num lugar para pagar a dívida, o que é que ele vai fazer naquele lugar? Vai ter que trabalhar para se sustentar e pagar a dívida. Em qual país no mundo os cidadãos honestos, verdadeiros trabalhadores são tratados desta forma? Em todos os países, os trabalhadores é que são explorados para sustentar criminoso na cadeia. E ainda quando o crime é maior, quando é um conselho de perversos, de criminosos, que quer incentivar o crime, ainda tem esse salário para prisioneiro. Quer dizer, quem é que está trabalhando para sustentar isso? Essa máquina, não é só dos prisioneiros, carcereiros, policiais, promoções, tudo, tem toda uma máquina para sustentar isso. Mas o Senhor Yeshua está dizendo aqui que não tem que ficar um preso sendo sustentado pelo trabalhador, que está trabalhando para sustentar a sua casa. Não, ele lá vai para um local onde ele vai trabalhar para pagar a dívida para poder sair de lá. Isso é justiça. Por que você tem que trabalhar para sustentar prisioneiro na cadeia sem fazer nada?
O injusto não vai concordar com isso. Existe toda uma organização, né? Porque quanto mais crime tiver, mais sustenta criminoso. Veja como é diferente o reino de Elohim. O Senhor não manda prender ladrão. Ele manda o ladrão devolver o que roubou e ainda mais. Se roubou um boi, vai pagar quanto? Ele roubou o boi, matou o boi, vendeu o boi, ele vai pagar quantos bois? 5. Para que sirva de exemplo para outros que estão querendo roubar. Mas aqui é incentiva-se. Incentiva-se o roubo, incentiva-se o crime. Por conta de que isso? Porque se não houvesse ladrão, muitas das empresas que faturam bilhões, como seguradoras, não existiriam. A máquina do crime é alimentada para satisfazer a avareza de avarentos, de homens perversos. E o povo se acomoda. Porque não são da luz. Não amam a justiça, não amam a verdade. São prisioneiros, é claro. Muito bem, queridos. Eu seguramente digo que não subirás dali até que pagues a última moeda de pequeno valor. Aleluia. Guarde no coração. Este é o ensino do Senhor Yeshua e não comentário de mercenários, de presunçosos, de infiéis. Veja que o reino de Elohim é pureza. Quem está no reino, andando segundo as normas do reino, tem paz. Ele não vive assustado, desequilibrado. Não vive... Claro, nós somos seres humanos. Sentimos, sofremos, mas não somos abandonados pelo Senhor. Na sua angústia eu estarei com ele, diz o Senhor. Aleluia. Ele vai consolar, ele vai fortalecer. Louvado seja o nome do Eterno. Bendito seja o Eterno. A paz entre os filhos de Yahová Elohim é indispensável para que o reino dele seja visto. O relacionamento entre os filhos de Elohim, as conversações entre os filhos de Elohim. Meu vizinho ouvindo o que eu estou conversando em casa com a minha esposa, não? Nem vai ouvir porque eu não grito. Aleluia. Lá os pratos não voam. Tem casa aí que o prato tem asa. O justo tem a certeza da resposta da sua oração. Ainda dá tempo aqui, eu vou mostrar esse... Vê aí, Tehilá, capítulo 4. Tehilá, capítulo 4. O justo tem certeza da resposta da sua oração. Ele não vai com dúvida. Ele vai com certeza. Ele vai falar com o pai. Ele vai falar com o pai. E ele sabe que o pai responde. Veja que isso não é fantasia. Não é a pessoa que diz que está servindo o Senhor e querendo aplausos. Você já viu isso aí, não é? Hoje em dia é assim, você diz um ai no púlpito, aí para aplausos. Não li na Escritura nada disso. Entendeu, querido? Quando você fala como Yohanan falou, ninguém aplaude. Não? Muito bem, capítulo 4, livro de Tehilim, Salmos, versículo 3, olha a certeza aí, veja aí. Eu vou esperar que todos achem para você ler, para você guardar isto. Você vai guardar isso no seu coração, embora já tenhamos comentado isso aqui, mas você guardar isso, você tem essa certeza? Yahová ouvirá quando eu clamar a ele. Vê que o clamor não é uma coisa por qualquer coisa. Até para orar, você precisa saber o motivo. O motivo é justo. Como orar? De maneira que a gente beneficie a pessoa, não enganar a pessoa com a oração. Não ficar fazendo ofertas enganosas à pessoa, fazendo a pessoa alimentar uma esperança vã. Aleluia.
Aqui eu anotei aqui, fiz uma tradução livre. Sabei que Jeová distinguiu, quer dizer, destacou, tratou com preferência para ele o leal. O leal. Aqui diz aquele que lhe é querido. Tá certo. Aquele que lhe é querido. O leal. Aleluia. Fiel, amigo, constante, solidário. A palavra solidário aí, não? Eu mencionei, aliás, eu fiz uma pergunta agora há pouco a respeito de como saber se você é nascido do alto. A mensagem que foi dada pelo pastor Israel, onde puramente, não foi isso? Onde puramente. A sua mente diz se você é nascido do alto ou não. O Senhor Yeshua fala sobre isso. E Shaul aprendeu isso, os Xerim aprenderam e transmitiram. Lá em Colossenses, capítulo 3, diz, se vós já se já ressuscitasse com o Mashiach, pensai nas coisas que são do alto, onde ele está sentado. O que você pensa diz para você mesmo. Porque onde estiver o seu tesouro, aleluia. E eu quero dizer para os queridos irmãos que você não precisa de celular para falar com Elohim, nem de computador. E eu chamo a sua atenção para que você se liberte do vício do celular. Com o celular você não se comunica com Jeová. Mas não quer dizer que você não use. É uma ferramenta. Para muita gente, ferramenta de trabalho. Mas para muita gente, o celular é um instrumento de ócio. Ele não tem o que fazer. Então o celular o dia todo para ele. Falando com o mundo. Liberte-se. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor. Estou aqui procurando ajudar os irmãos. Bom, ouvir a voz do nosso amado. Aleluia. Use como ferramenta de trabalho e não por ociosidade. Pesquisas úteis, não é? Ótimo. E conhecereis a verdade? O tempo você jogou fora, você não recuperará jamais. Ao invés de colocar vida para dentro, colocou morte. Qual vai ser o resultado? Então, queridos, saber que Jeová distinguiu para ele o leal. Aí tem a palavra ali, Hassid. E aí quer dizer fiel, amigo, constante, solidário, vassalo, adepto, devotado, partidário. E Jeová ouvirá quando eu clamar a ele. É a convicção de que a resposta virá quando houver o clamor. O Senhor disse, ele ouve. Essa é a voz do meu filho. Essa é a voz da minha filha. Maravilhoso, não é? Muito bem. Isso é importante para nós, claro, né? Por isso que nós estamos aqui reunidos, estudando, meditando, para que haja a mudança em nós mesmos. A paz interior. Paz com Jeová, paz consigo mesmo, paz com meus irmãos. Maravilhoso. Paz. Nada de sobressalto,
Ah, não, porque, olha, está acontecendo. Não, o mundo não é o meu lar. Eu não sou iludido pensando que vai haver paz no mundo. Não me iludo com isso. A paz haverá no mundo quando cada habitante do mundo estiver vivendo em paz. Em paz com Elohim, em paz consigo mesmo, e ele vai transmitir paz para o seu próximo. Convivência pacífica. Aleluia. Então, cuide do seu interior. Guarde os ensinamentos do Senhor Yeshua. Lembrando, essa questão de oração, eu vou trazer aqui para os irmãos, já pus para os irmãos, mas vou fazer menção aqui de Mishlei, Shlomo, capítulo 28, quando a pessoa despreza, né, o que não pode, não deve desprezar de forma alguma. Nós vamos prosseguir, mas não dá mais aqui, não? Mas eu vou trazer para os irmãos aqui mais ajuda. Eu estou procurando ajudar os queridos irmãos, não é? Agora, cada um com o Senhor. O seu relacionamento com o Senhor vai redundar em bênção para mim. Se você estiver bem com Ele, para mim vai ser uma festa. Não é? O nosso relacionamento será uma bênção se você estiver bem com o Senhor. Glória ao Senhor. Mishlei Shlomo, ou seja, Provérbios, capítulo 28. Eu vou ler aqui, eu ia ler só um versículo, mas é importante ler isso aqui. Versículo 6. Melhor é o pobre que anda na sua, o quê? Sinceridade, do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Isso tem muitos exemplos. O que guarda a Torá, a lei, é filho sábio. Porque a Torá veio de quem? De Jeová, o pai. Não é? Quem guarda é filho sábio. Mas o companheiro de comilões envergonha a seu pai. Claro que isso aí tem aplicações, não é? Não é companheiro de quem se alimenta, de comilões. Ele come até dormindo. O que aumenta a sua fazenda com usura e ozena, ajunta para o que se compadece do pobre. Agora aí o versículo que eu queria ler é exatamente esse aqui. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá, a lei. O que é que diz aí? Ele não quer ouvir a lei. Não, nós não estamos no tempo da lei. Essa pessoa pode orar? Se orar, como será? Abominação. Agora o versículo 10. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova. Mas os sinceros herdarão o bem. Então, nós não devemos ser tropeço para ninguém. Tem pessoas que, além de se afastar, ainda passa a ser tropeço e a estimular os outros a se afastarem. Olha, que se as pessoas soubessem o que está reservado para tais pessoas, melhor seria que o Senhor Yeshua fala a respeito disso. Então, queridos, esses ensinamentos do Senhor, da sua palavra, devem estar no nosso coração. Isso é prova de amor por si mesmo e de amor ao próximo. Se as pessoas que convivem comigo, não é? Elas podem ouvir algo que vai fazer com que ela corrija a sua trajetória, ao invés de caminhar para a destruição final, ela retorna e passa a caminhar para a vida. Oh, que maravilha, que bênção estou sendo para essas pessoas. Glória ao Senhor. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde e vamos guardar a palavra no nosso coração. Sejamos nós luz, luz. Pregar com a vida, o viver, ser capaz de abençoar, de fato,
Não ser um lambanceiro, mas abençoar de fato. Aí tem que saber viver, tem que viver bem. Desfrutar essa paz maravilhosa que vem pela emuná. Justificados, pois, pela emuná do Senhor Yeshua, temos paz com Elohim. Conhecê-lo, ver a sua glória, ter essa unidade com os santos que já estão na glória. Você dobra o joelho, vocês dobram o joelho junto com os mensageiros celestiais, junto com os que estão na glória. Você pode mencionar o nome de muitos, junto com os santos que estão na terra, aonde quer que esteja, aqui no Brasil e outro país, esses filhos de Elohim, nós estamos unidos, exaltando ao Pai e ao Filho continuamente. E aí você percebe essa unidade dos filhos de Elohim. Maravilhoso isso. Guarde, Senhor, meus queridos, a palavra do Senhor Yeshua no coração, observando detalhadamente, por respeito a Ele, por amor ao Pai. E nós vamos avançando nesta missão que Ele confiou a nós. E em breve nós vamos ter aquela plenitude que todos nós queremos experimentar, os irmãos todos fazendo conforme a vontade do Pai, orações sendo respondidas. Antes de nós começarmos a orar, nós já vamos ter a resposta dele, como está escrito. Aleluia. O esforço, dedicação para renunciar ao velho homem. Morte do velho homem. Viver e andar no Espírito. E temos todas essas belezas que estão reservadas para os filhos de Elohim. Meus queridos, o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Vale a pena renunciar a esse... Não é renunciar não, matar o velho homem. Nada de renúncia não. Se renunciar ao velho homem, daqui a pouco ele está com aquela... Não, morte. Morte ao velho homem. Aleluia. Glória ao Senhor. Nada de deixar o velho homem fazer visita à sua casa para conversar com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com seu filho, com ninguém. Mate o velho homem. Mas é um velho homem. Não é o homem velho. O velho homem. Glória ao Senhor. Então, queridos, fazer como o Senhor Yeshua ordena para ser feito, cuidar de você e desfrutar desta força, desta alegria que a gente vê os servos do Senhor desfrutando os registros na Escritura. E quando nós convivemos com os irmãos que passam luta, dificuldade, mas a força pela presença do Senhor, não é? Você fica olhando, e muitas experiências temos passado, até no leito, você vai visitar a pessoa pensando que você vai levar uma palavra, quando você fica até surpreso com o procedimento da pessoa que está em paz com Elohim. Glória ao Senhor. Fiquemos de pé. Vamos encerrar.